Olá, sou Alexandre e vamos falar sobre games, cultura woke e cancelamento. Bom, no último dia 12 de dezembro tivemos o The Game Awards, que é considerado o Oscar dos games. Nós consideramos o Oscar dos games. E aí nesse evento, o último anúncio dele foi um game chamado de Intergalactic, da produtora Naughty Dog, a mesma produtora do The Last of Us 1 e o 2. E aí, logo depois do anúncio desse trailer, do Intergalactic, tivemos uma enxurrada de críticas em relação à aparência da personagem, que ali é uma mulher e que foge do padrão que geralmente o público gamer geralmente aceita mais, que é uma personagem ultra sexualizada. E a personagem mulher fugindo daquele padrão e estava raspando a cabeça no trailer. E durante o trailer aparece com a cabeça raspada. E aí, logo após o anúncio do game, houve uma enxurrada de críticas em relação a isso, sendo que essa produtora, a Naughty Dog, já entregou muitos games tecnicamente impressionantes, com gameplay, que a gente chama de gameplay, a jogabilidade do game é muito boa, tecnicamente muito boa, muito precisa. E os games da Naughty Dog são considerados os melhores games, dos melhores games narrativos que nós temos, sempre com ótimas notas e uma aceitação da crítica em relação à jogabilidade que beira ao impecável. São games muito bons realmente. E aí, tanto o The Last of Us Parte 2, na época do lançamento dele, como agora o Intergalactic, sofreu da mesma questão. As críticas em relação a alguma questão que estava sendo discutida, aqui nesse caso do game do Intergalactic, nem houve ainda, de certa forma, a discussão sobre o tema. Mas só pelo fato de ser uma mulher, ou seja, já tem a misoginia envolvida aí, só pelo fato de uma mulher que foge do padrão e ao mesmo tempo aparece de cabeça raspada no trailer, já gerou toda essa lacração em torno do game. E a mesma coisa aconteceu na época do lançamento do game The Last of Us Parte 2, que havia muito questões relacionadas à identidade de gênero naquele game, então sofreu muitas críticas em relação a isso. E aí a gente chama isso de cultura woke, ou seja, são pessoas que não conseguem aceitar opiniões diversas e culturas, formas de pensamento diversas. Então elas criticam muito, as críticas delas são baseadas geralmente nessas questões. E aí o que a gente verifica aí? Isso nos games, acontece nos games, também acontece no cinema. A gente verifica muito que parece que as pessoas sempre têm uma crise de identidade toda vez, uma crise existencial. Toda vez que acontece algo assim relacionado à cultura, tanto games como filmes, as pessoas têm esse problema de crise existencial. Parece que de alguma forma, quando aparece um personagem que foge do padrão que geralmente as pessoas querem ver como padronização, todo mundo tem que seguir aquele padrão, quando foge daquele padrão, geralmente as pessoas elas começam a atacar, como se realmente aquilo afetasse aquela pessoa, essas pessoas existencialmente. Então elas começam a atacar de forma exagerada esse produto, seja um filme, ou seja um game, ou qualquer outra coisa que tenta passar essas mensagens de identidade de gênero e qualquer outro tema que envolva a diversidade. As pessoas realmente elas caem de pau em cima e realmente tem essa enxurrada de críticas. E na cultura game não é diferente, na cultura do cinema também não é diferente. E a gente vê muito isso, por exemplo, nas eleições. A gente verificou nas eleições que isso parece um tema central. A questão da identidade de gênero, qualquer coisa que tenha relação com a justiça social, sempre parece que cria essa celeuma. As pessoas sempre criam uma celeuma em torno desses temas que são mais sociais, que são mais voltados para as minorias sociais. Minorias sociais são as pessoas que são menos representadas, que têm um certo aspecto ali, seja físico, seja identitário, e elas sempre são, vamos dizer, excluídas, elas são minorias, a voz delas não é tão ouvida na sociedade. E aí, sempre quando tem um produto como esse, um game, um filme, que vai, então, abordar esse tema, as pessoas automaticamente elas caem com a crítica pesada em cima, mostrando que parece que realmente aquilo atinge a pessoa existencialmente, parece que ela tem uma crise existencial de fato quando esses temas são tocados. E não à toa, esse foi um dos temas que, na verdade, ganhou uma eleição no Brasil. Nós temos a eleição de 2018 com o Bolsonaro. Realmente, esses temas envolvendo identidade de gênero, principalmente, eles foram muito abordados e foram suficientes para, por exemplo, gerar o resultado, modificar o resultado de uma eleição. No caso ali,
envolvendo o político que está agora sendo acusado de várias acusações e provavelmente vai ser preso devido à tentativa de golpe e tudo que já ocorreu no Brasil. Então a gente verifica que realmente essas coisas que fogem do padrão, qualquer coisa que mexa com a diversidade, vem então causar nas pessoas esse desconforto, a ponto de elas caírem criticando em cima sem nem mesmo verificar o que aquilo realmente tem a passar, sendo que esses games, geralmente, eles são muito bons tecnicamente, esses games da Naughty Dog. Eles mostram excelência técnica, excelência de jogabilidade e são muito profundos na história e sempre são bem aceitos pela crítica especializada, mas parece que para o público geral há sempre essa questão, realmente, essa crise existencial que causa esses produtos. E aí isso acontece com tudo. Então, acontece no game, no cinema, acontece na política, como já foi falado, acontece para qualquer coisa que parece que foge do padrão, as pessoas automaticamente elas começam a criticar e aquilo parece que realmente mexe com elas a ponto de causar uma crise existencial. Elas têm ali essas crises e começam então a atacar como se realmente estivessem sendo atacadas pessoalmente. E aí sempre se observa que o que realmente é importante, aí no caso do game, a jogabilidade, a história, parece que são deixadas de lado para pessoas focarem apenas nesse detalhe específico, que nem faria tanta diferença se a pessoa tivesse uma mentalidade mais aberta, mas como as pessoas parecem querem padronizar tudo, realmente isso parece mexer muito com elas. E aí as pessoas realmente elas não ligam, mesmo que o produto seja muito bom, ou seja, que não tenha ali defeitos técnicos ou pouquíssimos defeitos técnicos, mas as pessoas realmente elas deixam de focar no que é importante para focar nessas coisas que não fazem a mínima diferença naquele produto. E isso acontece para tudo. Então, a gente verifica que isso realmente causa bastante desconforto. Tudo que é diferente vem causar muito desconforto. Valeu.